Micro ou macro consultoria? Você sabe a diferença? No episódio de hoje, eu vou apresentar para você a diferença desses dois formatos de consultoria e no final do vídeo vou deixar aqui para você 3 dicas de formatos de micro consultoria. Eu vou apresentar para você os formatos que eu trabalho e isso vai inspirar, né, o seu próprio jeito de fazer. Eu me chamo Ilka Miranda e sou a idealizadora do curso RH+, um curso que em 3 meses promete orientar um funcionário que já atua na área de RH a se tornar consultor, entregando todas as ferramentas que ele vai precisar para exercer a sua consultoria, né? O seu trabalho e obter uma renda extra com isso. E aí, gostou da ideia? Então vamos lá, vamos conhecer o que é a diferença desses dois formatos de consultoria. O episódio de hoje, qual é o tema? Micro ou macro consultoria? Olha só, vamos começar aqui pela micro consultoria. Então, o nome micro consultoria, ele não necessariamente quer dizer que é porque ela é inferior, ela é, né, menos importante. Não. Por que eu chamo micro consultoria? É porque é uma consultoria de apenas uma parte do ecossistema de RH, né? Ela geralmente, pronto, pelo menos nos projetos que eu realizo, eu faço ela acontecer num tempo máximo de 30 dias. Não é que eu passo 30 dias na empresa, mas é o tempo que eu me planejo, faço o diagnóstico, eu envio a proposta para a empresa com essa duração de 30 dias e geralmente é com relação a um dos setores do ecossistema. E a macro consultoria vai ser o quê? Eu vou considerar macro consultoria aquela consultoria para implantar o sistema de gestão de pessoas completo numa empresa. Mesmo que a empresa não execute tudo, mas o consultor de RH, ele vai para essa empresa com a missão de entregar a jornada completa e deixar lá para eles irem implementando aquilo que eles acharem que está no momento de fazer, ok? Então, vamos deixar claro aí a diferença, né? Uma é relacionada a um ponto específico e a outra é um projeto macro com duração. No meu caso, eu geralmente faço projetos para 6 meses, então eu faço um cronograma de ações que vai levar 6 meses para ser executado, que no final dos 6 meses a gente consegue entregar todo o ecossistema montado com ferramentas e deixando alguém na empresa capacitado para executá-lo, ok? Então vamos seguir aqui. No curso RH+, você vai ter acesso a alguns modelos de microconsultorias e também vai ter acesso a esse modelo completo. Então lá você vai ter noção de várias situações que vai ajudar você, né? Esse modelo completo são aquelas 6 áreas que eu já apresentei no vídeo anterior e que você pode recorrer a elas, né? Que é o modelo apresentado por Chiavenato. Que aqui eu não vou me aprofundar porque eu quero chegar mais no ponto de falar dos modelos das microconsultorias para a gente não perder tempo, tá bom? Mas eu vou só citar as 6 para refrescar a sua memória, onde ele coloca captação, aplicação, remuneração, treinamento, retenção de talentos e indicadores, que é o controle, né? Que é a parte de você monitorar as pessoas. Então, as 6 etapas que ele vai apresentar e é a base do nosso trabalho aqui no RH+, beleza? Vamos passando. Olha só, dependendo do formato de atuação que você escolha, seja trabalhar como autônomo ou a questão de você montar seu próprio negócio, né, como autônomo, ou prestar serviço a uma empresa, ainda existe uma outra possibilidade, que é o quê? Você vender assessoria. O que é assessoria? É você vender o trabalho para você mesmo executar. Existe uma linha tênue aí, né, entre o trabalho do consultor e o trabalho do assessor. Eu coloco que dentro dos perfis das empresas que eu atendo, eu tentei segmentar um pouco para que eu mesma pudesse
e ajustando as propostas de consultoria de acordo com os perfis das empresas. E aí eu fui montando o seguinte, eu separei aqui as empresas que trabalham com menos de 50 funcionários. Uma empresa que tem menos de 50 funcionários, geralmente quando ela vai contratar um consultor, ela contrata para fazer que tipo de consultoria? Microconsultorias. Ela geralmente tem situações pontuais que ela quer resolver e geralmente não tem um profissional de RH dentro da empresa. Então, ela contrata você, o consultor vai na empresa, diagnostica o problema, né, oferece soluções, implanta, vai embora. Então, 50 funcionários. A partir de 50, assim, de 50 a 100, já começa a ter um nível de complexidade maior. Já começa a ter conflitos mais sérios, né? Já começa a ter necessidade de desenvolver as equipes num nível mais exigente. Então, aí nesse momento, ela está naquele processo de transição entre começando a ter que enfrentar problemas estratégicos de pessoas, né? E aí ela começa a pensar, pensar na empresa só como setor pessoal não está resolvendo meu problema. E aí ela traz consultores e começa a qualificar alguém para ficar responsável por essa parte da equipe, né? Mas eu ainda não consegui ver nessa fase aí de 50 a 100 funcionários um setor específico de gestão de pessoas, de RH. Eu vejo ainda ali naquela transição de setor pessoal, fazendo algumas coisas de gestão de pessoas. A partir de 100 funcionários é que eu percebi, isso estou falando com minha experiência particular, tá certo? Se você pegar alguma estatística ou outro consultor falar da realidade dele, é a realidade dele. Mas no meu radar de experiência no Rio Grande do Norte, que eu rodei muitas cidades no Rio Grande do Norte, as empresas que eu atendi com mais de 100 funcionários foram as que demandaram uma consultoria mais completa, né? Com um ecossistema completo, que já entendiam a necessidade de implantar um sistema de gestão de pessoas, porque via que quando estava só fazendo consultorias pontuais, isso não era suficiente para resolver o problema. Então, eu percebi mais ou menos nisso e eu me posiciono no mercado dessa forma. Com empresas acima de 100 funcionários, eu já ofereço uma consultoria completa e os outros eu sempre vou tratando pontualmente os problemas e não gero expectativas, porque geralmente não é o momento deles, né? Então deu para entender aí, né, que acima de 100 funcionários, a proposta de macro consultoria se aplica mais. Ok, então, eu vou falar aqui sobre alguns tipos de microconsultorias que eu já realizei. A parte de captação de pessoas, recrutamento e seleção, eu geralmente realizo não a consultoria somente, eu realizo a assessoria. Então, a minha empresa, Talentosos, né, ela realiza o projeto do recrutamento e seleção, que é um dos projetos que eu vou apresentar para você aqui, como microconsultoria, tá certo? Que é microconsultoria e também se aplica ao modelo de assessoria. Porque você pode executar essa ação para uma empresa e cobrar por isso e pronto. Você pode atender o mercado só com essa finalidade, se especializar nisso. Tem muita gente que trabalha com isso, tá? Então, a questão de recrutamento e seleção. A segunda que eu recomendo aqui, que eu também já realizei, bastante realizo, é a readmissão de equipes. E como é isso, né? Então, é um programa que eu realizo também durante 30 dias, né? Que é tipo um recrutamento, só que ao invés de recrutar novos funcionários, eu vou recrutar os funcionários da própria empresa. É um trabalho bem interessante que eu vou passar para você hoje, como é que eu faço, tá? E o terceiro é a avaliação de desempenho. Eu vejo muitas empresas precisando avaliar o desempenho da sua equipe. E eu já fui contratada para fazer isso também, né? Então, eu vou citar para vocês um exemplo, né, de uma empresa, no caso da avaliação de desempenho, que era uma escola, né? E é diferente de outros segmentos, porque às vezes a gente diz assim, as empresas só se preocupam mais quando é a equipe de vendas. Não, toda empresa tem as mesmas necessidades. É que a sua equipe tenha uma produtividade,
né, dê o resultado que ela espera. Então, para todos os setores, que o mágico do RH é isso. Toda empresa onde tiver um funcionário tem uma possibilidade de você fazer algum tipo de trabalho lá, né? Então, o bom da área de RH é isso, é a abrangência que você pode atuar, né? Então, eu separei esses 3 modelos para a gente trabalhar voltado para eles hoje, certo? Apresentando o passo a passo da forma como eu venho fazendo. Mas assim, qual é o ponto que eu considero que diferencia mais a microconsultoria da macroconsultoria? Não é só o fato de ser uma focada só em uma área e a outra nas 6, né? Mas é também o nível de complexidade. Vamos pensar o seguinte, a microconsultoria geralmente é contratada por quem? Empresas de menor porte. Uma empresa de menor porte, qual vai ser a necessidade dessa empresa? Ela vai necessitar de você que você se envolva mais na execução do trabalho. Essa é uma das características que eu também observei com a minha experiência. Quanto mais a empresa é pequena, mais você tem que colocar mão na massa. Por quê? Porque lá não tem uma pessoa específica para fazer aquele trabalho. Então, o consultor termina sendo mais um assessor, um executor, do que aquela pessoa que chegou ali na empresa para dizer, faça assim, né? Então, quando você inicia na área, né, como consultoria, você geralmente vai começar pelas empresas menores, né? E aí você vai entender que você chega ali e pergunta quem vai fazer. Aí o gestor vai olhar para você e vai dizer, não é você não? Eu contratei você para fazer, né? Então, eu vivi muito esse dilema, né? Porque lá no Sebrae, eu escutava muito, porque a lógica da consultoria é que você vai orientar aquele gestor, você vai equipar aquela empresa com aquele conhecimento. Só que aí eu chegava nas pequenas empresas, né, para fazer o trabalho, e o gestor olhava para mim e dizia assim, não é você que vai fazer, não? Eu quero que você faça, aqui não tem quem vai fazer, não. E nem eu quero perder tempo aprendendo isso, eu quero que você venha, faça a intervenção na minha equipe e pronto. Meu Deus, como assim, né? Então, tipo, eu ouvia lá no Sebrae que a gente tem que chegar na empresa e ensinar, e eu chegava na empresa e dizia, faça. E aí eu vivia, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E aí eu tive que, para viabilizar a consultoria, né, para ela acontecer, para no final eu ser bem avaliada, eu muitas vezes fui lá, coloquei a mão na massa. Isso é fato. Então, quanto menor é a empresa, mais você terá que colocar a mão na massa. E o que é colocar a mão na massa? É estruturar todos os formulários mesmo, é você fazer com ele, né? E muitas vezes fazer e entregar pronto para eles. Já numa grande empresa, que eu coloco isso aí como a diferença principal das duas, é assim, mas a gente pensa assim, né? Quanto maior a empresa, mais complexo é o trabalho. Em partes, porque quanto maior a empresa, mais você vai ter pessoas nessa empresa para executar o trabalho, né? Você vai ter menor aprendiz, você vai ter o gerente de RH, você vai ter os assistentes administrativos. Então vai ter muita gente, vai ter os líderes que também vão botar a mão na massa, porque eles vão precisar ser um braço forte de apoio na gestão das pessoas. Então, quanto maior é a empresa, mais o consultor tem ajuda. Quanto menor é a empresa, menos o consultor tem ajuda. Eu considero mais complexo uma consultoria numa empresa menor do que numa maior, né? Então, eu gostaria de deixar essa observação para você. E aí, o que é que acontece? Você vai pensar assim, Ilka, beleza, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo não de estudar isso. É mais um trabalho que eu vou fazer, um curso. E se eu aprender a fazer isso e começar a colocar em prática na empresa, e eu não ganhar mais por isso, vai aumentar o meu trabalho e eu não vou ganhar mais com isso? Eu não pensaria dessa forma, de jeito nenhum. Porque, por exemplo, se você diz hoje que não tem tempo, aí é que você deveria fazer. Porque na hora que você começa a estudar, você ganha tempo. Você vai ganhar tempo porque você vai saber resolver os problemas da empresa que você já trabalha
de forma muito mais fácil, muito mais rápida, né? Mesmo que você não deseje trabalhar com consultoria, mas você deseje ser um profissional diferenciado dentro da sua área de atuação. Então, dedique tempo, receba tudo pronto. Imagine, eu estou há mais de 10 anos juntando material para que você em 3 meses consiga resolver os seus problemas. Então, você não vai perder tempo estudando, assistindo as minhas aulas. Você vai ganhar tempo, porque você vai ganhar ferramentas e vai saber como aplicá-las. Diga aí. E ainda vai ter acesso a mim para perguntar e tirar suas dúvidas na hora que você quiser. Não tem melhor não. Se eu tivesse tido isso na minha época, eu tinha voado, eu não tinha avançado não. Tinha voado, entendeu? Então, tempo não vai ser uma desculpa, muito menos dinheiro. Por quê? Porque você vai ter uma mega surpresa que eu vou apresentar no curso, que o curso vai se pagar. Tem como? Você já ouviu isso? Você fazer um curso e o curso se pagar? Pois o curso vai se pagar. Mas depois eu falo sobre isso. Olha só, então, em 3 meses, você vai receber o passo a passo de fazer o diagnóstico, aprender as soluções, não de forma profunda. Eu vou mostrar os formulários que eu uso, como eu os aplico, certo? Se tiver necessidade de a gente se aprofundar em cada uma das ferramentas, a gente vai marcando aulas ao vivo. Vamos vendo como é que vai fazer, tá bom? Não se preocupe com relação a isso, mas eu vou no meu curso, eu vou focar no modelo de trabalho, tá bom? E aí o que vai acontecer? Em 3 meses você vai estar com o projeto prontinho para atuar. Não é bom não? É show, bem queria que eu tivesse ganhado tempo desse jeito, né? O tempo de alguém. Até porque você sabe que o tempo é a moeda mais preciosa, né? E mais justa de todas, porque o tempo é igual para todo mundo. Todo mundo tem 24 horas. Você tem 24 horas, seu patrão tem 24 horas. Qual é a hora que vale mais? Né? Hoje é a do patrão. Mas o funcionário, ele tem que pensar assim: quanto mais eu estou numa área operacional, que eu só executo, menos remunerado eu vou ser. Quanto mais eu vou dando passos em direção a uma área estratégica, melhor vai ficando a minha renda, melhor eu vou ser remunerado. E assim tem que ser. Então, não pare no tempo não, tá bom? Vamos avançar. Ok, então, o que é que eu vou colocar? Ah, muito bem. Eu coloquei aqui uma coisa que eu precisava lembrar de falar para você, que é assim. Qual é o erro que muitas pessoas que vão trabalhar com consultoria cometem? É querer divulgar que é antes de ser. Você já viu, né? E aí o povo começa a falar: ih, fulano, meu Deus, fulano fez um curso agora ali, já tá dizendo que é consultor, meu Deus, não tem nem experiência. Então, o que eu vou recomendar aqui? Qual é o jeito certo de fazer? Começar a oferecer ajuda para pessoas que você sabe que tem problemas na área. Fulaninho tá com problema na equipe. Vá lá e ofereça ajuda. Hoje eu vou apresentar para você 3 tipos de ajuda que você vai poder oferecer para as pessoas. Você vai oferecer, vai dizer assim: ah, é mesmo? Você está com esse problema? Pois eu vou oferecer para você, eu posso ajudar. Eu tenho uma solução que vai dar certo demais para você. Ah, e é o quê? Você sabe que eu sou profissional de RH, né? Então eu posso ir na sua empresa e fazer um trabalho de readmissão da sua equipe. Sério, você faria isso? Com certeza, posso fazer sim. Será um prazer. Olha só, sua primeira oportunidade de consultoria. E o que eu cobro, quanto? Surpresa, vou dizer depois. Mas os primeiros você pode fazer até de graça, dependendo da pessoa. Se for uma pessoa querida sua, conhecida. Porque você vai pegar esse caso e já vai transformar no seu relato de consultoria, né? Porque aí você já vai colocando ali, ó, nos seus arquivos. Você vai ter a oportunidade de fazer o primeiro, ver as dificuldades que você teve. Quando você for oferecer para o mercado, você já vai saber em que você vai melhorar, tá certo? Então, vamos apresentar já já. Vou apresentar 3. Então, vamos lá. Muito bem, não cometa os mesmos erros. E agora, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Os tipos de consultorias que você pode realizar, né? Também coloquei aqui. Tipos de consultorias. Então,
eu citei para você 3 tipos de consultoria, né? O primeiro foi microconsultorias, recrutamento e seleção. O segundo foi readmissão de equipes, né? Você lembra que eu falei lá no início do vídeo? E o terceiro foi avaliação de desempenho. Então, eu vou detalhar para você aqui, entendendo que em todas as 3, você vai seguir a mesma estrutura. Primeiro, vai chegar na empresa, vai fazer o quê? Diagnóstico da situação, problema. Depois, você vai fazer o quê? Você vai escolher as ferramentas que vai usar. No nosso caso, vamos dizer que você fez o diagnóstico e eu já estou agora falando as 3 soluções que você poderia estar sugerindo para a empresa, tá bom? No caso de recrutamento e seleção, a gente já sabe qual seria o problema. Estou precisando de alguém para ocupar uma vaga. E eu acho tão interessante porque eu fui abordada, né, esses dias por uma empresa e ela disse que queria fazer um recrutamento. Eu estou precisando selecionar uma pessoa para gerenciar minha empresa e não sei o que, não sei o que. Aí eu fui e perguntei o seguinte, vai contratar externo ou vai promover alguém da empresa? Não, promover? Não tem ninguém na empresa que tenha perfil não sei o que. Eu disse, então, vamos fazer um levantamento, né, dos perfis. Vamos fazer uma seleção primeiro interna para poder depois a gente ir buscar um gerente fora, porque a mão de obra de gerente é uma mão de obra muito delicada, né? Você cair de paraquedas numa empresa como gerente, sem ter noção da cultura da empresa, das situações que tem ali dentro, é um desafio muito maior do que quando você é promovido, né? E tem situações que dá para promover alguém. E aí eu fui, né? Fui na empresa e comecei a fazer um outro trabalho, que era uma consultoria de processos, né? Organizando os processos da empresa. E eu identifiquei ali que no momento a empresa não estava precisando de um gerente. A empresa estava precisando, ou seja, trazer um gerente de fora. A empresa estava precisando organizar os processos internos. E essa organização, ela seria possível com que essa equipe que existia na empresa prestasse contas do resultado sem necessariamente trazer um gerente para que aquilo funcionasse, né? Então, foram ajustadas as funções, foram estabelecidas funções de assistente administrativo, auxiliar administrativo, auxiliar de setores, e cada pessoa com seu papel, juntando tudo, conseguiu entregar a solução que a empresa precisava. Então, foi uma solução interessante. Mas o problema apresentado pela empresa era o quê? Recrutamento e seleção. E ela precisava de quê? Readmissão da equipe. Percebeu a importância de saber identificar o problema realmente? Esse é um ponto importante, né? Então, lá no RH+, você vai saber fazer isso. Mas vamos para cá. Recrutamento e seleção. Como é que eu faço? Vamos iniciar por ele, certo? Como é que eu faço o recrutamento e seleção se você for fazer uma microconsultoria? Ou mesmo realizar esse processo para alguém? Você vai montar o projeto, né, com as etapas e vai fazer o quê? Qual é a primeira etapa do recrutamento e seleção? Divulgação da vaga. Você vai orientar essa empresa, né? Pronto. Como é que eu faço? Eu entro em contato com o meu cliente, né? Mando a proposta para ele, né? Você está precisando de recrutar uma pessoa? Pronto, vou mandar um projeto para você. Aí no meu projeto vai o passo a passo das etapas, né? São 6 etapas que eu utilizo. Eu faço o anúncio da vaga. Essa vaga pode ser divulgada no meu perfil, que eu tenho um perfil que tem alguns seguidores, nada muito significativo, né? Se a empresa não tiver um perfil com muita audiência, peço para divulgar no perfil da empresa, no meu. Tem 2 situações. Às vezes o cliente não quer divulgar no perfil da empresa. Por quê? Porque vai chover um monte de currículo, né? Então, o cliente geralmente contrata e diz assim, não, eu quero que você divulgue e faça toda a seleção por lá e no final você revela a empresa. Tem empresa que faz isso. E tem outros que dizem, não, eu vou divulgar que estou recebendo currículo, vou receber currículo aqui, divulgo no seu perfil também, e aí eu faço isso. Divulga, anuncia a vaga, né? Monto um formuláriozinho, faço toda a entrevista, qual é a função, o que essa pessoa vai fazer, quanto ela vai receber, né? Se você olhar no perfil do Instagram, no meu, lá atrás você vai ver alguns anúncios de vagas e você vai entender a estrutura. Você mostra a vaga, diz qual é o perfil da vaga, diz as habilidades que você precisa, pré-requisitos da vaga. Então, lá no meu perfil você já vai ver algum exemplo.
certo? Então, divulgação da vaga. Depois que divulga as vagas, recebe os e-mails. Eu geralmente recebo os e-mails, os currículos no e-mail. Nesse e-mail, eu vou selecionando os currículos, fazendo a triagem dos currículos, né? Abrindo cada currículo, verificando qual é que está encaixado na vaga. E se eu receber 1 milhão de currículos, eu vou ter que analisar todos 1 milhão de currículos. Olha só, eu vou dizer para você como eu faço. Ah, vai ter alguém que vai fazer diferente? Com certeza, mas eu vou dizer como eu faço e vou dizer que tem dado resultado. Eu pego os e-mails e pego o perfil da vaga e vou encaixando. Na medida que eu encontro um perfil que se encaixa com a vaga, eu vou separando. Se eu tiver, por exemplo, 10 pessoas que se encaixam com o perfil da vaga, eu deixo as 10 selecionadas e vou agendar uma entrevista. E as outras? As outras vão ficar no meu banco de dados, porque eu não vou abrir 1000 currículos para identificar a melhor pessoa para aquela vaga. Eu vou identificar alguém que tem o perfil da vaga. Por quê? Porque eu tenho outros pré-requisitos que eu utilizo. Por exemplo, faço a triagem do currículo e depois eu mando para a empresa a lista com as pessoas que eu selecionei. E essas pessoas vão fazer o quê? Vão fazer uma pesquisa de reputação. Vamos ver se essa pessoa, né, está envolvida com alguma coisa complexa, né? Sei lá, alguma coisa ilícita. Ou tem algum comportamento que dentro da cultura daquela empresa não se encaixa, né? Então, a empresa vai fazer o que eu chamo de pesquisa de reputação. Por quê? Porque para o recrutador, se você vai fazer uma consultoria para uma empresa nessa área, é muito delicado quando você recruta e toma conta de tudo. Por quê? Porque você é uma responsabilidade muito grande quando você encaminha alguém para uma empresa, né? Então, quando a gente faz o processo em parceria com a empresa, você colabora com a responsabilidade também, tá certo? Depois que eu faço a pesquisa de reputação, eu faço um teste de perfil comportamental. Por que eu faço? Porque a minha formação é analista comportamental também, né? Eu tenho essa formação. Então, por isso que eu encaixei o teste de perfil na seleção. Mas, por exemplo, se você não tem uma formação de analista comportamental, você pode realizar outros testes, tá certo? Mas no RH+, eu vou realizar a análise do perfil, né, dos consultores e também vou deixar lá um passo a passo para que o consultor possa fazer esse teste de perfil com outras pessoas de uma forma prática. Não é como um analista comportamental faria, mas dá para você ter uma noção do perfil e você vai ter essa ferramenta também, ó, prontinha para você. Então, depois que eu faço o teste de perfil, faço a entrevista técnica e depois eu encaminho o candidato para uma entrevista na empresa com o diretor. E aí aquele diretor vai fazer as perguntas específicas que ele entende que deve ser feito. Então, eu já encaminho uma pessoa com perfil previamente triado. Lá na empresa, quando eu faço o teste de perfil, né, antecedendo aqui, quando eu faço o teste de perfil, dependendo da vaga, a gente também realiza algum teste. Por exemplo, se tiver um pré-requisito naquela vaga dizendo tem que ter domínio do Excel, pode-se fazer uma prova de Excel. Ah, tem que ter domínio de inglês, pode-se fazer uma entrevista em inglês. Não serei eu que vou fazer, porque não sei falar inglês, né? Sei muito mal. Então, alguém da empresa teria que fazer. Então, se tiver algum pré-requisito técnico, essa pessoa pode ser entrevistada de forma técnica ou fazer alguma provinha, outra etapa, tá bom? Então, e aí, pronto, eu encaminhei para a empresa, concluí a minha microconsultoria de recrutamento e seleção. Essa é uma etapa. E eu ainda posso vender um plus dessa microconsultoria, que é o quê? Entregar, ou seja, estruturar junto com o gestor o desenho do cargo dessa pessoa, orientar essa pessoa e ainda acompanhar essa pessoa no período de experiência. Isso aí é um plus que você pode oferecer nessa microconsultoria. E aí, o que é que você achou? Gostou? É um dos serviços que eu vendo, né, que eu atendo o mercado com isso. E eu acredito que se você oferecer isso para o mercado, muita gente vai querer.
E você tem como fazer isso. Olha, eu já fiz entrevista no domingo, já fiz entrevista à noite, final de semana. Por quê? Porque às vezes quem participa da entrevista é uma pessoa que está trabalhando em outra empresa. Então, é bem flexível. E agora, minha filha, com esse negócio do online, acabou a fronteira. Por quê? Porque você marca a entrevista. Eu fiz uma entrevista com uma pessoa uma vez, ela estava no Alecrim, saindo de um supermercado. Aí, eu quero demais participar da entrevista, não sei o quê. Eu vou entrar aqui numa lanchonete e vou fazer a entrevista. Ela estava lá na lanchonete, só vieram o povo passando, e passava bêbado, e passava cachorro. E a menina lá na entrevista e tal, e muito boa, foi selecionada e foi super aprovada pela empresa. Então, diga aí, foi show, não foi não? Então, é isso aí, não tem dificuldade para quem quer fazer. E eu deixo esse projeto hoje aqui de presente para você, né, citando os dois outros, que é readmissão da equipe, que é um recrutamento interno, e a avaliação de desempenho, que eu vou entregar esses dois nos próximos vídeos. O próximo vídeo eu vou entregar um projeto de readmissão da equipe, certo? Você vai anotando passo a passo. E no outro vídeo eu vou entregar um de avaliação de desempenho, porque senão o vídeo ia ficar muito longo, não ia dar tempo. Mas o de recrutamento e seleção valeu, diga aí, fala a verdade. Você pode fazer todo o processozinho, bacana. E ainda tem mais, sabe o que eu elaborei agora? O currículo virtual. Eu faço o meu currículo todo estruturado no Google Forms, envio o link para os candidatos e eles já preenchem no currículo. É top. E dependendo do tamanho da empresa, pode comprar um software e estruturar o software para usar e fazer o recrutamento por dentro dos softwares. Vai depender das soluções que a empresa visualiza, entendeu? Então tem muito o que fazer, gente. Ó, você quer trabalhar como consultor de RH? Então não fique de fora. No RH+, você vai conseguir ter todas essas instruções, todo o passo a passo de cada microconsultoria que eu realizei. Você vai conseguir enxergar e receber pronto. Fala a verdade aí, receber esse projetinho todo pronto faz toda a diferença, não faz?